Paulo Brax deu uma entrevista explicando. Tá ruim, né? Então tá, tem que melhorar, né, Lala? Tem que melhorar. Vamos, Paulo Brax. Fia o corpo, meu filho. Fia o dedo da tomada. Por que não trouxe equipes de alto nível para fazer os jogos treinos, amistosos, etc. com o Galão? Vou ser sincero com você, gente. Se não cobrar, o segundo turno do Galo vai ser doído, vai ser complicado. Olha as equipes, eu não gosto de comparação, mas olha as equipes que vão jogar com os times brasileiros. Olha quem com o Boca vai fazer o amistoso. Olha o amistoso do River Plate, com quem que ele vai fazer? Eu não vou ficar aqui citando o nome de clube não, para não ter comparação, mas olha os times que estão fazendo os amistosos. Olha o que o Galo está fazendo, jogando com o Sub-20 e vai jogar com o Betinho, sem desmerecer o Betinho, porque o Galo vai entrar numa etapa decisiva, não vence fora de casa há muito tempo, e eu não estou vendo movimentação de torcedores influentes para ir lá cobrar. O conselho da massa foi olhar, o negócio para torcida tem que cobrar, o que tem que cobrar, né? Tem que cobrar. Posicionamento de contratação, tem que cobrar coisas mais que tá chamando a atenção, não é a torcida tá precisando de melhorar na arena, mas tem muita coisa mais importante neste momento. A torcida não tá nem frequentando a arena porque a equipe tá mal. Primeiramente tem que cobrar a situação do Galo pro segundo turno, não vence fora de casa. Eu não tô entendendo o que tá difícil, cara. Tá difícil deixar Paulo Brax no comando disso tudo aí, gente. Não é possível. Empresas parceiras do canal vão estar passando embaixo do lado, todas as empresas oficiais. A Nike tá aí, loja oficial. Food Fanatic da Fit, loja Renner, farmácia Paga em Menos. Temos também aí loja Pets, animais de estimação. Tem nossos blogs, JB Esportes Arena, link na bio na descrição nos comentários. Quer receber um artigo, quer receber um e-book de graça? É só você se inscrever no nosso blog e lá e deixar seu contato. A Lala tá aqui comigo. Você gostou, Lala? Sim, até porque eu tava jogando. Eu acho que esse tipo de atividade, da forma como foi televisionada, né, na verdade, assim, transmitida para o público, um jogo treino contra o seu Sub-20, ela não tem nada de benéfico. Ela só é coisa negativa, ela só traz coisa negativa. Porque se você venceu, do Sub-20, se você toma um gol, você tomou um gol do Sub-20, enfim, então, se você erra um passe, se você joga mal, diante de um adversário, uma categoria inferior, né? Então, a gente depois vai fazer o termômetro, vai ver o termômetro nas redes sociais, e a gente viu isso logo após a atividade, que venceu o seu Sub-20 por 3-1. O primeiro tempo terminou em 1-1. O time do Atlético, com mais ou menos uns 8 jogadores titulares, o Barba mesclou na primeira etapa e na segunda etapa com titulares e reservas. Começou o jogo, o Atlético perdeu um pênalti com o Maicon, o Atlético sofreu o empate ainda no primeiro tempo, ou seja, a primeira metade da atividade, o Atlético terminou em 1-1, ou seja, mesmo o time profissional recheado com titulares não conseguiu vencer nessa primeira parte. E na segunda parte venceu por 2-0, terminando com 3-1. Ponto positivo, participação do Bernard com 2 gols, não podemos deixar de falar que é o jogador que terminou o primeiro semestre como o melhor jogador, como o melhor jogador do Barba Domingues aí, do time do Barba Domingues aí, desde que o treinador começou no comando do Galo. É o jogador que, por que não, é a referência entre a ligação do meio campo do ataque e vem mantendo essa boa fase do primeiro semestre, o que é uma nota muito positiva para isso, né? Bernard passou por altos e baixos, mais baixos do que altos nessa segunda passagem, nesse retorno ao Galo, e agora está colhendo bons frutos, né? Pela resiliência aí que ele tem demonstrado, principalmente do ano passado para esse ano. Agora, pontos negativos, além de que eu falei sobre essa atividade ter sido transmitida, vários, né? Vários pontos negativos, né? Cauã Soares perdendo uma chance incrível, Lianco ainda demonstrando, tá totalmente distante daquele Lianco que a gente espera, o Vitor Hugo, zagueiro, que começou como titular, e aí a gente
pode achar que na volta dos jogos oficiais o Vitor Hugo vai ser o titular ao lado do Juan Tressoldi, porque é o único zagueiro canhoto que o técnico Eduardo Domingues tem. Então isso chama a atenção de maneira negativa, porque teve uma participação direta no gol do lateral direito Wanderson, do Sub-20, e aí realmente chama a atenção da fragilidade com que o Vitor Hugo demonstra na defesa. Ponto positivo também, Wanderson, esse lateral de 20 anos, o Atlético trouxe do Flamengo. Logo vai estar entre os profissionais, porque é um jogador muito diferente, não só pelo gol, mas vai para cima, jogador impetuoso, um jogador que realmente é diferenciado, demonstra uma maturidade muito acima para a categoria. Ponto positivo também, Cauã Pacini teve uma participação muito boa, apoiou muito bem. Cassierra perdendo gols, Igor Gomes, que fez o primeiro gol do Atlético, teve uma participação razoável, mas são jogadores aí, ele, Igor Gomes, o próprio Renier, jogador que o torcedor não aguenta ver mais com a camisa do Galo, viu, Gris? Vamos lá pra saber aqui, tô curioso pra saber a da Amanda Buru. Só um detalhe, porque ontem eu até falei aqui e mantenho, assim, que esse tipo de jogo treino, eu até tava animado pra assistir, assim, animado na possibilidade de ver coisas boas e tudo mais. Eu discordo um pouco do Fernando, que não tem muito ponto positivo. Acabou tendo porque o desempenho pra mim foi muito ruim. E aí, assim, é claro, é só um treino, tem que ter paciência, não dá pra esperar a intensidade de jogo e tudo mais, mas eu achei muito abaixo do que eu imaginava como um todo. Achei um time muito parecido com tudo que a gente viu no primeiro semestre, por mais que não dava para imaginar uma grande revolução, porque não teve uma grande revolução no elenco e tudo mais, mas eu achei bem ruim, viu, Amanda? Não vou mentir pra você, não. Achei bem ruim, tem pouca coisa. Só uma pergunta rapidinho. Ô, Fernando, você tinha falado que esse jogo treino talvez pudesse servir pra testar o impedimento semiautomático. Você sabe dizer se foi testado? Não foi testado. Foi protelado mais pra frente, viu, Gris? O que eu falei aqui ontem, você perguntou o que esperar, falou, esperar qualquer coisa menos de resultado. Porque não adianta, gente, que ganha, como o Fernando falou, se perde 3-0 pro Sub-20, perdeu pro Sub-20, aí ganha 3-0 do Sub-20, mas também é o Sub-20. Então, eu entendi o que o Fernando quis dizer em relação a essa questão de mostrar. É diferente, por exemplo, do Cruzeiro com o Defensor. O Cruzeiro foi pra Independência, todo mundo de uniforme, jogo, abriu pra torcida. É como se fosse um jogo. O ambiente é completamente diferente. Completamente diferente, a pegada é outra, né, e tal. Isso que o Atlético fez é um treino contra o Sub-20, que é feito, 3-4 vezes por mês no CT. Bom, na minha época pelo menos era, hoje eu já não sei. Mas aí você cria uma expectativa, o treinador vai fazer um monte de mudança, vai zoar o time todo. Então é difícil até de analisar, porque começa com um time, aí começa com alguns reservas, depois muda tudo, vem outros e tal. Deu pra ver, por exemplo, Pedro Cobra, a gente já sabe que é um ótimo goleiro, né? Pegou um pênalti, inclusive, no primeiro tempo. É um garoto que tá aí na seleção de categoria de base. Tem alguns bons valores aí. E o time Sub-20 também desfalcado, né? Faltando Veneno, faltando a garotada que tá com a seleção. Eu acho que poderia ser até um teste melhor pro Atlético. Mas como eu já previa também ontem, eu falava, correria da garotada, né? E pela idade, às vezes corre errado, né? E faz parte, tá tudo certo, os garotos estão em formação, então corre muito, corre errado, acaba se desgastando, um calorão danado na Arena MRV, acaba se desgastando, daqui a pouco língua lá né, vira gravata, né, como a gente brinca. E aí o Atlético, o principal, consegue sobressair um pouco pelo preparo físico. Acho que muito pouco para tirar, assim, as partes positivas que a Amanda destacou aí, concordo, ok, mas eu acho que é muito pouco para tirar, assim, o time, esse tipo de treinamento aí é meio que, pra mim, deveria ser meio rotina, assim, não sei, eu acho que é diferente de um jogo treino, é diferente você colocar o uniforme, ir pro estádio, vender ingresso, ter torcida, é outra história, outra pegada. Mas aí é amistoso, né? É amistoso, então, é outra história. Agora, jogar contra o time Sub-20, sei lá, o que vai acontecer contra o Betim, por exemplo, que o Atlético vai fazer, é mais ou menos a mesma coisa, né? Tira o Sub-20 para um Betim, vai ser fechado, não vai ter transmissão, vai ser no CT, não vai ser nem na Cidade do Galo. Acho que esse tipo de coisa, assim, voltando de uma pré-temporada, de uma intertemporada, fica um pouco mais lá, né? Assim, deixa o treinador fazer as alterações dele lá, né?
Mas eu achei que foi legal ter transmitido, porque o povo tava querendo ver e tal, como o Atlético não vai fazer nenhum Você amistoso. pode até criar uma expectativa no torcedor, né? Sim, é claro. É perigoso. Como foi perigoso? Eu acho que, em geral, eu concordo com o Fernando, assim, pelo que eu vi depois em termos de repercussão, do que a torcida achou. O torcedor do Atlético ficou mais preocupado do que satisfeito, Marcão, porque no desempenho, de fato, foi bem devagar, né? Link na bio, na descrição dos comentários, empresa parceira do canal, todas as empresas, Nike tá lá, todas as empresas oficiais, vai lá para você conhecer o site oficial. E temos e-books para você aí, link na bio, na descrição dos comentários. Quero saber a sua opinião sobre o que eu falei. A sua opinião é muito importante, essa é a minha opinião. Aqui não existe ser dono da verdade.